Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais uma semana com o nosso Ponto de Vista. O nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, Coronel Campos, o homem responsável pelo 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado da Paraíba, sediado na cidade de Patos. Claro, nosso tema principal, nosso tema central, será a segurança pública, elementos que são utilizados na segurança pública, contingente, uma série de trabalhos que são realizados, dados, números, tudo que com relação ao trabalho do Campos à frente da segurança na cidade de Patos. Coronel, obrigado pela presença aqui conosco. Falar de segurança sempre é um elemento muito complicado, ou um elemento complicador, mas de qualquer forma vamos tentar resumir aqui exatamente como é que anda a segurança na nossa cidade. Obrigado por estar presente aqui conosco. Nós agradecemos o espaço, o convite e estamos aqui para trazer à população de Patos e toda a região, porque nós sabemos do potencial que esse canal de comunicação atinge e pela internet ultrapassa as fronteiras do nosso estado e vai até acessar alcances que a gente nem imagina. Mas nós estamos prontos aqui para, junto com você, dialogarmos e trazer também toda essa sistemática da segurança da área do 3º Batalhão. 3º Batalhão, Coronel Campos, sempre que a gente fala 3º Batalhão, sediado em Patos, mas tem uma área vasta, uma área do sertão da Paraíba que compõe esse 3º Batalhão. Só para uma linha de entendimento do nosso telespectador, como é formado o 3º Batalhão, qual é a quantidade de homens disponíveis hoje dentro do 3º Batalhão, quantas cidades, dá mais ou menos ao nosso telespectador qual é a estrutura do 3º Batalhão. Falando da estrutura geográfica, da responsabilidade circunscricional, quase não sai, mas nós compreendemos 22 cidades e 5 distritos. Esses distritos, eles têm um que tem um destacamento funcionando, então praticamente nós temos 23 cidades com policiamento e viatura nessas cidades. Nós temos um total de homens à disposição do serviço operacional na área do 3º Batalhão, que compreende mais ou menos um número de 450 a 455 por conta da variabilidade de disponibilidade na escala do serviço, que alguém pode adoecer, entrar de licença especial. Então a gente já tem uma margem legal de 10% para atender a demanda administrativa, mas de certa forma ainda tem os casos imprevistos que fazem parte do dia a dia do ser humano, que nem todo dia a pessoa está disponível. Nós atendemos a uma população aproximada aqui na nossa região de pelo menos aí em torno de umas 240 mil habitantes nessa área, então é muita gente, essas 22 cidades necessitam de uma atenção especial da Polícia Militar para com a população, trabalhando em conjunto com ela, e com isso nós estamos desempenhando essa função de segurança pública, juntamente com todos os nossos comandados e o apoio da população, porque polícia não resolve só o caso de segurança pública. É muito mais além, é polícia, é judiciário, é Ministério Público, é a saúde, é a educação, é o esporte, a cultura, tudo isso faz parte de uma segurança pública. Por isso que o nome está dizendo, é pública, ela é para todos. Coronel Campos, o senhor falou na quantidade de homens à disposição do 3º Batalhão, e a gente sempre luta no nosso dia a dia com uma pergunta, questão de contingente. Esse é o contingente ideal para o 3º Batalhão, ou qual seria a necessidade básica? Ou seja, eu trabalho com a quantidade de homens que o senhor colocou aí, mas eu precisaria, dentro da realidade, de uma quantidade maior ou menor. Qual é o número ideal ou não existe esse número ideal? Existe sim, foi feito um planejamento na Lei 87, que criou os novos batalhões, a exemplo de Souza, de Catolé do Rocha e Itaporanga. E nessa lei existe a previsão mais aproximada do ideal de segurança pública executada por policial em relação a habitantes. E nós estamos justamente no divisor, que é na metade do efetivo ideal. Nós éramos para estar hoje, de acordo com a nossa lei, por 950 homens para atender essas 22 cidades. Certamente nós teríamos o efetivo de hoje dobrado e só quem ganharia com isso seria todos nós, que somos sociedade, que somos policiais e que sabemos que
estaríamos ocupando mais espaço, porque nós temos que trabalhar em cima de uma teoria que quando você ocupa o espaço, o bandido ele não vai ter espaço para estar, então ele tinha que migrar para outra região. Não é que nós estejamos deixando espaços vazios, mas o maior número, um efetivo ideal, possibilitaria um atendimento muito maior geograficamente e a permanência de policiais em mais tempo e mais locais. Coronel Campos, uma coisa que as pessoas sempre nos questionam é: o nosso policial de hoje, o policial do 3º Batalhão, ele recebe um treinamento adequado? Como é que é feito esse processo de treinar esse homem, o homem que é comandado pelo Coronel Campos no seu dia a dia? A gente não podemos falar dessa sua pergunta sem retornarmos ao processo seletivo de inclusão de cada cidadão na Polícia Militar. Existe uma seleção rigorosa, com um nível de escolaridade, que isso já é uma seleção natural para que a pessoa que ingressar nas fileiras da Polícia Militar, ela já tenha uma carga intelectual voltada à facilidade de aprendizado. E no período de formação, Silvio, ele está ali sendo moldado, sendo aperfeiçoado, lapidado para prestar a melhor forma de atendimento na segurança pública ao cidadão do sertão, no caso a região de Patos, e por que não toda a Paraíba, já que um policial ele pode pertencer ao 3º Batalhão agora, mas amanhã pode pertencer a João Pessoa, a Conceição e assim até chegar ao seu período de reforma. Nos últimos concursos públicos, principalmente para a Polícia Militar, a gente tem notado, por exemplo, exigências de um maior nível de escolaridade para essas pessoas que estão entrando na tropa atualmente. Isso melhora em alguns aspectos o policial em si? Nós estamos vendo essa melhora, isso é presente no desenvolver da ação policial. Nós começamos, eu entrei em 91 e naquela época se entrava na Polícia Militar com o 1º grau. Eu já entrei com o 2º grau formado, mas se entrava com o 1º grau. Então, não é desmerecendo quem tem o 1º grau, quem é formado, porque o conhecimento, às vezes, tem gente com doutorado, mas não sabe transmitir o conhecimento que adquiriu. E tem pessoas que sentou poucos dias num banco de uma escola, aprendeu apenas a ler, mas o que a seleção ela preconiza é para que, no momento da inscrição, como eu falei ainda há pouco, a escolaridade, o nível intelectual de cada candidato já é um pré-selecionamento. E isso vai possibilitar a instituição crescer na forma intelectual, na forma de desenvolver as suas ações com mais legalidade, com mais moralidade, com mais ética. Enfim, só tem a ganhar a instituição Polícia Militar, bem como exemplo das outras instituições que vêm modernizando a sua parte de inclusão no setor de recursos humanos, que é a mola essencial que transforma e que muda os pensamentos. São pessoas com um pensamento renovado e com uma maior carga intelectual para realmente ser exigido mais ainda. Eu estou usando esse primeiro espaço nosso para conhecer a dinâmica do trabalho do Coronel Campos, exatamente em cima do 3º Batalhão de Polícia, como é que ele é, modelo de formação. E o nosso policial hoje, o policial do 3º Batalhão, meu caro Coronel Campos, como é que é dessa questão de armamento? Porque se você pega o noticiário, hoje o crime, armas de peso são usadas com a facilidade e tamanho do mundo. E muitas vezes eu tenho dito que eu não queria ser policial para estar com 38 e o cidadão com uma 45, sei lá, com uma arma às vezes de uso exclusivo da segurança nacional. Como é que esse policial vive esse dilema hoje em dia? Essa sua pergunta ela é pertinente e de forma bem objetiva eu vou responder. Atualmente, a Polícia Militar, raramente você vê um policial trabalhar com revólver. Aqui em Patos, no 3º Batalhão, todos os policiais... Ou seja, melhoramos? Muito. Melhoramos. Na época que eu entrei, até de se rir, porque a gente se armava com um revólver e 5 munições. Até a 6ª munição, que faz parte do tambor do revólver, não se pagava, porque não tinha. Ou então, para evitar, naquela mentalidade de evitar incidente ou acidente com a arma,
Aí deixava-se uma câmara vazia, justamente para que a arma não viesse a disparar numa queda. Entendi. Mas hoje, todos os policiais trabalham com pistola calibre .40, cada uma vai com 3 carregadores. Os carregadores dos modelos mais novos já vão com 16 munições cada um. Então, o policial que está na rua atendendo às ocorrências, na rádio patrulha, aquele que está no destacamento, também trabalha com a pistola, tem fuzil, paraçá, nós temos submetralhadoras .40, nós temos um armamento não letal, nós temos elastômero, que são não letais, mas que é utilizado também em arma de fogo. E isso só tem melhorado o atendimento e a resposta. Nós sabemos, você tocou num ponto interessante, é que todo mundo fala, a polícia está desarmada e os bandidos estão bem armados. Mas veja só, nós temos fuzil, nós temos colete à prova de bala para todos os policiais, colete balístico. Eles trabalham em viaturas hoje, são viaturas excelentes, com ar-condicionado, locadas. Quando precisa de manutenção, se liga para a locadora e ela faz essa manutenção. Dependendo do conserto, demora 6 horas, 12 horas, 1 dia, 2 dias, depende do que o carro necessita. E com isso, nós percebemos, assim, até a forma de atendimento nas ocorrências tem melhorado. Mas, em contrapartida, eu acredito que já vai gerar outra pergunta sua, as ocorrências também têm aumentado pelo grau de confiabilidade na instituição Polícia Militar, e isso a sociedade ela busca muito mais ainda através do 190, a ajuda que a Polícia Militar oferece ao cidadão através dos seus meios logísticos e do seu material humano. Durante um certo tempo, era usado muito o aspecto de que o policial não era treinado para atirar, ou seja, muitas vezes o batalhão de Patos, o coronel não estava conosco, mas muitas vezes era criticado porque não tinha treinamento para a área de tiro. Às vezes chegava a arma, chegava a .40, como o comandante falou aí, mas o policial ele não estava treinado para exatamente trabalhar com essa arma. Mudamos? Muito. Em menos de 6 meses, no meu comando, nós já fizemos um treinamento com toda a Rádio Patrulha e a Força Tática. Estamos já planejando um treinamento para este ano também, com armamento de fuzil. E isso é bom para quem é o profissional de segurança, porque ele vai estar de períodos em períodos, renovando as suas técnicas, aprimorando as táticas e desenvolvendo com maior responsabilidade, com maior legalidade, isso é um termo que a gente não pode fugir, do uso de arma de fogo. Nós sabemos que usar uma arma de fogo compreende para a força policial uma grande responsabilidade na hora de acionar uma arma na utilização de uma ocorrência. O senhor falou na quantidade de homens disponíveis no 3º Batalhão. Qual é o dia, como é que funciona o dia a dia do 3º Batalhão? Ou seja, como é que ele é formado? Quantidade de viaturas que nós temos disponíveis, que muitas vezes a pessoa chega e diz, o carro da polícia fica rodando de um lado para outro, fica utilizando o espaço, fica fazendo aquilo. Claro, são modelos e mecanismos de forma de atuação de uma segurança pública. A Polícia Militar, a sua missão constitucional, Silvio, ela compreende do desenvolvimento de policiamento tipicamente ostensivo. A ostensividade, ela se mostra através das viaturas caracterizadas e dessa indumentária do fardamento, ou seja, de forma bem rápida, qualquer cidadão identifica a Polícia Militar. O policial pela farda e as viaturas caracterizadas. E esse policiamento ele é lançado diariamente na rua, num volume de 7 viaturas na cidade de Patos, tipo veículos. Nós temos por dia mais 6 ou 9 motocicletas da Rotan, depende do dia, depende da necessidade também de colocar esses policiais a mais na rua. Deixa eu atrapalhar um pouquinho, a motocicleta tem sido importante? É indispensável hoje por conta da dinamicidade do crime. O crime hoje ele deixou de ser local e passou a ser muito dinâmico. Então, tanto evolui as modalidades de crime, como também a forma deles praticarem. E hoje, pela facilidade de aquisição de uma motocicleta, muitas pessoas dispõem desse modo de locomoção, que é rápido, prático e, ao mesmo tempo, veloz, na questão no trânsito.
e a moto da Rotan vem justamente estar à frente desse pessoal, já que são motos potentes e pessoas que têm um treinamento específico para desenvolver a atividade policial de segurança utilizando aquela motocicleta, que é a Rotan do 3º Batalhão. Então, fechando a pergunta do número de viaturas, quando nós somamos 7 viaturas tipo veículos, mais 6 ou 9 viaturas tipo motocicletas, aí tem a do comando do batalhão, tem a do subcomando do batalhão, tem as viaturas da companhia de trânsito que vão para a rua, geralmente são 2 ou 3 motoqueiros mais 2 veículos, além do reboque. Temos por dia 2 ou 3 viaturas do BOP. Então, quando nós somamos tudo isso aí, nós chegamos, às vezes, em dia com 22 viaturas rodando na cidade, compreendendo que uma moto também é uma viatura. Considerada uma viatura. Então, Patos hoje ela tem uma densidade demográfica muito grande. Se você sair de 10 horas da manhã na cidade, você não encontra vaga de estacionamento, porque a movimentação de Patos é intensa. E com isso vem o desenvolvimento, logicamente vem também o aumento da incidência criminal. Nós sabemos que, atrelado ao desenvolvimento econômico, cultural, aumento de população, vem também os problemas que acarretado decorrente disso aí. Então, Patos, ela tem esse número de viaturas, nós temos feito estrategicamente dividido a cidade em 3 áreas, onde elas atendem às necessidades de cada área, que é Alfa, Bravo e Charlie, mais 4 viaturas que ficam exclusivamente com o oficial CPU, para que ele possa diligenciar nos fatos não ordinários de ocorrências que aparecem no dia a dia. Coronel, dá só um espaçozinho que nós vamos a um brevíssimo intervalo. Na volta, mais ainda sobre a questão do batalhão e também sobre, além do que o coronel já falou aqui conosco, o modelo, o modus operandi, a maneira como se trabalha em função de vários delitos que nós temos acompanhado no nosso dia a dia. É só um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o Coronel Campos dentro do nosso ponto de vista. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Nosso convidado ao nosso lado, Coronel Campos, o responsável pelo 3º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Patos. Eu agora vou entrar no trabalho do dia a dia e também na questão resultados. Nós tivemos, durante 2 ou 3 anos atrás, um número muito alto de homicídios na cidade de Patos, né? Então, chegava a um número muito alto, não só em Patos, mas na Paraíba de uma maneira geral. O ano de 2016 foi marcado, coronel, por uma diminuição desses níveis de homicídios, né? Nós tivemos uma diminuição muito forte, não só em Patos especificamente, mas na Paraíba como um todo. Ou seja, me parece que o modelo que é utilizado pela PM no estado da Paraíba como um todo tem surtido um efeito positivo. Mas eu quero saber específico do 3º Batalhão, o que é que isso significa? O 3º Batalhão, Silvio, ele vem trabalhando de forma estratégica, de forma operacional, para a redução do CVLI, que é o crime violento, letal e intencional, que é o termômetro que mede como anda a questão do crime e das ocorrências policiais. Então, o 3º Batalhão, ele vem passando por uma renovação na questão dos seus índices estatísticos. Primeiramente, eu quero ressaltar aqui porque isso é resultado de oração e a mão de Deus trabalhando e agindo nessa cidade, porque a Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha as sentinelas. E isso é verdade. Não é demérito para nós policiais eu falar isso, porque nós somos instrumentos na mão de Deus de pacificação social, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e em conjunto também com as outras 2 polícias, PRF e Polícia Federal, com o apoio do Judiciário e também do Ministério Público. E contando ainda com o apoio da população de Patos, que tem contribuído com informações, pode contribuir mais ainda, mas tem contribuído com muita informação, e essas informações é que têm levado à solução de casos tipo homicídio. Então, com relação ao primeiro semestre deste ano,
de 2016 e 2015, o primeiro semestre, nós tivemos uma redução real em números de 11 homicídios a menos. E isso para Patos, que vinha num crescimento galopante, não só Patos, como a Paraíba, como todo o Brasil e o mundo. Nós vimos recentemente nos Estados Unidos aí 50 pessoas ceifadas à vida por conta de um atentado terrorista, de uma ação fanática. E isso não é normal. Se fosse aqui no Brasil, o Brasil estava sendo esculachado em todo o mundo. Porque para criticar o primo pobre é muito fácil, né? E nós não somos pobres, estamos mal administrados. Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos sair desse panorama de crise. Mas voltando à questão do crime, 11 homicídios a Patos, e significa nesse semestre uma redução de 33% em relação a 2015. 33%, onde a meta estabelecida pelo Plano de Segurança Paraíba pela Paz estabelece 12% ao ano. Graças a Deus nós estamos com esses 33% relacionados ao primeiro semestre. E pedimos a Deus que continue abençoando e tomando de conta dessa cidade. E nós estamos aqui como instrumento para que, através de todos os agentes de segurança, a gente possa continuar nesse trabalho de segurança pública e com resultados bons. Coronel Campos, o crime é interessante. Há uma diminuição da questão da quantidade de homicídios. Por outro lado, aumentamos a quantidade de roubos, de furtos a pequenos mercadinhos, a uma série de coisas que foi uma coisa mais constante no nosso dia a dia. É difícil a criminalidade? Ela tem as suas peculiaridades. Quando você fecha a porta em um determinado segmento, eles procuram abrir em outra forma. Por isso que eu falo, o crime ele é muito dinâmico. Ele migra a forma de agir. Se aquela está dando, não está surtindo o efeito que o marginal ele acha que está lucrando com aquilo, então ele vai migrar para outra forma de agir. Outra coisa é a questão do Código Penal brasileiro. Nós temos um Código Penal voltado para a severidade na punição dos crimes contra o patrimônio. De forma doutrinária, a gente percebe que o Código Penal ele é mais severo para os crimes de furto, assalto e aqueles que danificam o patrimônio do que até mesmo com a própria vida. Entretanto, na hora da aplicação da pena desses crimes de patrimônio, é que nós vimos e percebemos e estamos ali vivenciando a questão do não surtir um efeito pedagógico nem punitivo para quem rouba e assalta, principalmente esses furtos de celulares que têm acontecido. Sem contar que muita gente também facilita muito essa ação dos meliantes. Às vezes, pessoas que chegam desarmadas e faz aquela pressão que tem uma arma, pela pessoa não perceber a aproximação daquele meliante, ela entrega achando que realmente o cara está armado. Mas é isso, a gente precisa, acho que o Brasil precisa rever a questão da aplicação de pena. Se os presídios estão cheios, deve-se criar mais presídios com condição de ressocializar, não de amontoar. São pessoas que estão pagando ali a justiça e a sociedade pelo erro que cometeram. Aqueles que saírem e que resolverem voltar de novo, a polícia prendendo em qualquer cidade do Brasil, vai voltar de novo para dentro de um presídio. Vamos ser sinceros também, o nosso sistema carcerário, que isso há muito tempo que a gente discute, se trabalha, outros juízes já tiveram em Patos, tentaram implantar modelos nos presídios da cidade de Patos. Se você for em termos de números, alguém que cometeu um crime, foi lá e saiu, e que houve uma mudança necessária, o número é muito pequeno, né, Coronel? A mudança, Silvio, ela está relacionada diretamente ao ser humano. Primeiro, nós estamos falando aqui do sistema penitenciário, que se o ser humano não ultrapassasse o limite da legalidade e fosse para a ilegalidade, eu acredito que nós não precisaríamos construir presídio, não precisaria ter polícia, nem judiciário para resolver lides, questões contenciosas, a contenciosidade entre assuntos de pessoas que realmente não tem como resolver, a não ser de uma forma obrigacional do Estado intervindo. Veja só, o sistema penitenciário do Brasil,
não só do Brasil, em várias comunidades internacionais. É um sistema que não dá lucro. Ao Estado ele só dá dividendos, né? Quer dizer, aliás, só dá subtração de investimento. Então, a gente percebe que a marginalidade tem crescido por conta de falta de emprego, mas o ideal seria a educação. A educação que eu falo não é escola, é pai e mãe criar filho. É pai e mãe ter o controle dos seus filhos e dizer a eles, com um exemplo próprio, né, de que pegar no alheio ou fazer algo fora da lei ou cometer qualquer tipo de delito ou contravenção, aquilo deveria ser algo repugnante. Né? Mas, infelizmente, tem pais e mães que nascem dentro do tráfico, dentro de famílias que assaltam, que roubam, dentro de pessoas que não têm um mínimo ético que deveria se ter o ser humano. E qual é o exemplo que o filho vai ver? Dificilmente ele vai passar uma outra mentalidade. Ele vai aprender que o correto para viver como vive o pai e a mãe é naquela mesma situação de vida. Você teve seu pai, a profissão do seu pai, um dia você disse, eu queria ser igual a pai. Mas vamos levar aqui para o lado do presidiário, da pessoa que é estelionatário, que vive à margem da lei, e a pessoa chega um momento que diz, vou ser igual a pai, porque ele se dá bem. Então, começa em casa, educação, criação. E aí, eu tenho certeza que se cada um fizesse a parte como pai, e o filho também fosse o filho educado dentro da presença espiritual de Deus, a gente teria um mundo muito mais harmônico e esperando só a volta de Jesus Cristo. Acabar com essa mística de que a escola educa, né? A escola, no meu ponto de vista, ela transmite família, conhecimento. Né? Isso. Ela está ali para transmitir conhecimento, para preparar o homem para a vida profissional, intelectual e para que ele possa abrir os horizontes, né? Toda vez que ele aprende algo novo, a mente dele se abre, se renova. Tem o filósofo Tales de Mileto, que ele diz que o homem não se banha no rio 2 vezes. Porque quando ele abaixa, que a água é corrente, quando ele sobe não é a mesma água. Isso significa que o conhecimento que ele pegou hoje, amanhã ele já pode ter sido transformado com um novo conhecimento. Então é isso. Agora, uns usam para o bem e outros, infelizmente, usam para o mal. Campos, eu estava, durante algumas semanas atrás, as pessoas questionando, muito roubo de celular, principalmente no São João de Patos, que era dizendo, é roubo de celular, é roubo disso, é roubo daquilo. E eu tenho dito às pessoas o seguinte, o crescimento geográfico de Patos, da economia de Patos, tem levado a algumas coisas que o patuense fazia e que infelizmente não se pode fazer mais. Por exemplo, a história de que o cidadão passava até 10, 11 horas da noite sentado numa calçada conversando com as pessoas, infelizmente me parece que isso são coisas do passado. E uma outra coisa é o cidadão, vê uma moleca, uma menina nova lá, compra o melhor celular que tem e fica no meio da rua mostrando a todo mundo que tem um celular, batendo no celular. Ou seja, é muito complicado esse tipo de coisa, esse tipo de adaptação de uma comunidade, de uma população para a realidade que ela vive. Silvio, essa questão do furto de celular, do São João, e não só em Patos, mas em todo o Brasil, claro. Ela é real. Nós não estamos aqui dizendo que não aconteceu, porque nós presenciamos muitas pessoas informando da ação desse pessoal. Agora, a gente diz, olha, a multidão é grande, mais de 70 mil pessoas por noite, chegando até próximo, teve noite aí de próximo a 100 mil pessoas. Né? Então, quem vai para uma festa com um som daquela altura, não tem quem consiga atender um telefone. Eu ando com os meus no bolso da farda, mas às vezes eu vou olhar, tem ligação perdida, porque eu não consigo. Mesmo ele vibrando aqui, aquele som tão grande, você não percebe que está a vibração do celular tocando aqui. Então, por quê? Só para exibir, só para mostrar que tem. Eu acho que o celular deixou de ter aquela finalidade para algumas pessoas, né, de atender, mandar, receber ligação e algumas utilidades da modernidade tecnológica de hoje, e passou a ser um item, assim, como se fosse um item de ostentação. Então, ostentar corre o risco de estar mostrando aquilo que você tem e, ao mesmo tempo, essas pessoas ingerindo bebida alcoólica, ela perde a noção da segurança e achando que está tudo normal, mas ela perde o poder de se auto-vigiar
Claro. de perceber a presença de pessoas que estejam ali com a intenção de praticar um furto, e principalmente tendo ela como alvo. E isso são facilitadores que quem quer roubar ou furtar, aproveitar o máximo possível para ter êxito nas suas ações. Coronel, eu falei agora há pouco do modelo que as pessoas conviviam em Patos e que ainda tentam conviver. Patos é uma cidade muito quente, a gente sabe o porquê que as pessoas se utilizam da calçada à noite para ficar até mais tarde e tudo mais. Independente disso, a população de Patos, já que eu estou falando especificamente para a cidade de Patos, a população de Patos tem sido um elemento colaborador da segurança? A grande maioria, sim, ela tem estendido o braço dela para nós, policiais militares, tem confiado no trabalho da Polícia Militar. Patos tem uma sociedade que é trabalhadora, né? A gente percebe, durante o dia a cidade é inchada de gente e à noite ela fica na cidade, pessoas que estão descontraindo um pouco durante a semana, né? Claro. Até pessoas como igual a você, que gosta de ir ali no Bob's, né? Claro. E passou por uma situação vexatória. Correto. De pessoas que praticaram um crime. Aí entra a dinamicidade do crime, que furtaram, aliás, roubaram um veículo lá no bairro do Jatobá e vieram terminar a ocorrência bem nos seus pés. Verdade. Né? E você foi vítima da ação daqueles Ou meliantes. seja, a parte da segurança é um todo, né? Quando a gente É um diz, não, complexo. eu não vou me preocupar com Jatobá, ou com Morro, ou com isso, porque eu moro no centro, por exemplo, não tem nada a ver. Isso aí é só uma decorrência, porque se ele roubasse no Jatobá, permanecesse no Jatobá, para a gente era muito mais fácil chegar à localização. Claro. Mas aí, como ele faz uma ação naquele local e sai na tentativa de se ocultar da presença da viatura policial, pode acontecer que haja uma localização em qualquer área da cidade, como aconteceu no centro da cidade, e não só uma vez, algumas vezes, e não só no meu comando, em outros comandos também, como irá acontecer, pedimos a Deus que não, mas está propenso, está sim a acontecer isso aí. Então a Patos desenvolve muito rapidamente. 20 anos atrás, Patos tinha uma população de 55 mil habitantes, hoje está com quase 200%, porque de forma extraoficial, Patos passa de 115 mil habitantes e a população flutuante ela chega a quase 150 mil. Então, Triplicamos. Exatamente. Então, são problemas que decorrentes do desenvolvimento. Não era para estar de uma forma tão acentuada, mas Patos recebe muita gente de fora. Então, deixou de ser aquela comuna onde a maioria eram familiares e passou a receber muitos estrangeiros. Por exemplo, nessa ocorrência que nós citamos aqui, onde você estava naquela noite, a gente conversou, os acusados, tinha um que era de Campina Grande, né? Então, outros assaltos que aconteceram em Patos, que foram presos, teve embate com a Polícia Militar, de fora, de Santa Cruz de Capibaribe, de Campina Grande, de São Bento. Então, fica difícil até mesmo identificar esses meliantes, mas Deus tem ajudado muito e a gente tem feito um trabalho e a população percebe quando é executado um trabalho com honestidade, com transparência, com dedicação e compromisso. A gente está aqui junto com todos os nossos comandados para, de uma forma compromissada, darmos o melhor de nós. Coronel Campos, nós estamos encerrando esse nosso segundo bloco e na volta, no nosso terceiro bloco, aí eu vou falar de uma polícia mais abrangente, o policial mais abrangente. Situação do policial nos dias de hoje, questões ligadas à polícia comunitária, que se fala muito, o que seria essa polícia comunitária, que modelo seria esse, entre outros assuntos importantes. Eu vou a um brevíssimo intervalo, na volta eu vou levar estes e outros assuntos com o Coronel Campos. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Nosso convidado, Coronel Campos, está aqui ao nosso lado. Coronel, chegamos no terceiro bloco, terceiro e último bloco do nosso ponto de vista. E eu queria a coisa mais abrangente, né? Um toque aqui do nosso amigo, o meu amigo Valdemir, mas já estava dentro da nossa linha de trabalho. Primeiro, tratar da questão de uma coisa altamente debatida hoje no país, chama-se maioridade penal. O cidadão tem menos de 18 anos, uns querem menos de 16, tem nem que quer menos de 14 anos, uma série de coisas
inerentes ao menor. Qual é a posição do Coronel Campos sobre isso? Silvio, nós temos uma formação jurídica também e eu posso falar como cidadão, Certo. primeiramente, né? Eu acredito que a maioridade penal reduzida para 16 anos, no Brasil, ele poderá surtir um efeito muito bom, porque nós temos pessoas com complexidade física capaz de travar qualquer embate com autoridades, principalmente polícia militar e civil, que estão na rua, na frente de ocorrências, bem como realizar qualquer ação delituosa sabendo o que está fazendo. Porque hoje, pela questão da formação tecnológica dos nossos filhos, eles não são bobos como nós éramos na nossa infância. A gente era ingênuo, até uma revista que viesse com a foto de uma mulher em trajes íntimos, a gente não podia olhar. Verdade. E hoje a internet ela possibilita até muito mais que isso. Verdade. Então, é uma formação psicológica, intelectual e mesmo tecnológica formada prematuramente, que ele desenvolve o seu discernimento. Falando como comandante, eu vejo assim que hoje nós sofremos muito nas ocorrências policiais porque a incidência de menor na autoria de ações delituosas, de atos infracionais, que é o que ele comete, é muito grande. Eu assisti uma entrevista de alguém ligado a uma ONG que dizia que era menos de 1%. Isso é mentira. Isso é mentira. As incidências de ações de ato infracional praticado por menores, e eu tiro Patos como um espaço amostral, é muito alta, inclusive quando se fala da questão do furto e do roubo de celulares. Por quê? A lei brasileira ela é protetiva. Nós não temos uma sociedade voltada para essa visão. Que bom seria que o brasileiro tivesse essa formação social, psicológica, tivesse essa adequação da lei. Mas, infelizmente, no nosso país, o brasileiro ele gosta de usar, de falar e de estar na mão o jeitinho brasileiro. Então, se faz muita lei no Brasil e se cumpre muito pouco essa lei feita. E o Brasil é um país que não exemplifica com as leis do Brasil para que o brasileiro possa se sentir responsabilizado por ações. Então, fica aí o nosso ponto de vista. É polêmico esse fato, porque isso aí dá assunto para se debater 2, 3 anos seguidos e não chegar a conclusões. É verdade. Coronel Campos, um outro ponto que eu queria conversar com o coronel era a questão da droga. Patos é uma referência grande na questão de droga, não é à toa que nós recebemos a Polícia Federal teve que se instalar em Patos. Hoje nós somos parte integrante de uma passagem ou de um aglomerado de drogas que vem de todo canto. Primeiro vinha de Pernambuco, depois está vindo do Paraguai. E de primeiro, eu me lembro do tempo que a gente era moleque lá no Belo Horizonte, que o maconheiro era aquele cara com 10 gramas de maconha, 1 grama de maconha, um cigarro de maconha, era maconheiro. E ninguém chegava perto dele, porque era pejorativo. Pejorativo, ele era maconheiro, ninguém chegava perto. Hoje em dia o cidadão é pego, o que é pego com 100 quilos de maconha, com 1 tonelada de maconha, parece a coisa mais normal do mundo. Como é que a polícia luta com isso? E falando de toneladas, teve a prisão daquele traficante em São Paulo, que o Brasil todo ficou estarrecido com a decisão de um desembargador em dizer que 2.000 quilos, que são 2 toneladas de maconha, não tinha elementos suficientes para que aquele traficante permanecesse preso. Então, isso é uma vergonha para um país, uma vergonha, e eu falo com toda a propriedade, é vergonhoso para o nosso país termos o dirigente maior do nosso país, da nossa nação, interferir numa nação para soltar um traficante. 2.000 quilos de maconha. Isso eu estou falando já do caso da Indonésia, né? Também, né? O cara sabe que a legislação de lá ela é muito rígida, então fez porque quis. Então é resultado chama-se DDD, Decisões, Decide, Destino. Uhum. Então quando você tem uma decisão errada, o seu destino vai ser decidido de forma errada. E aí querem entrar com o jeitinho brasileiro para se atalhar, o problema é esse. Tudo que é de legal,
e quem fez a coisa certa passa a ser ilegal e quem fez a errada passa a ser o bom e o moral. Nós vivemos, Silvio, numa época de inversão de valores muito grande no nosso país. Verdade. E a questão do tráfico em Patos não é diferente como questão de outras cidades e de outros estados do Brasil. Para você ter ideia, a droga hoje, o crack, a maconha e a cocaína está presente na zona rural. Na zona rural. E eu queria até que você emitisse, o repórter que é você, o jornalista, o apresentador, mas o seu ponto de vista, já que esse é o nome do programa, Claro. e eu digo, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto, então cada um vê da forma que melhor lhe convier. Outros veem de forma bem ética, outros veem de forma bem pessoal. Se está bom para mim, o restante que se tore, o restante que resolva a sua parte. E eu queria ver, por exemplo, se nós criarmos nossos filhos e tivermos o controle, você não vai entrar no consumo de drogas porque você vai ter respeito ao seu pai e sua mãe e sabe que aquilo vai envergonhá-lo. Você falou aqui antigamente o maconheiro... Hoje em dia se perdeu. Não, hoje em dia... Embora, né, a vergonha. A vergonha foi-se embora. Não tem mais vergonha, não tem mais moral. E outra, é batalhando para a liberação de substâncias que causam dependência psicológica. Olha, fala-se em Amsterdã, que o modelo deu certo em Amsterdã. Eu estive na Europa em 2014, não fui em Amsterdã por uma escolha pessoal, mas estive na Alemanha, bem pertinho, na Itália, na França também, na Espanha. E veja só, conversando com pessoas da sociedade, né, e elas me diziam que o modelo Amsterdã hoje, para eles lá, o mundo fora toma aquilo como uma realidade de inovação e evolução, mas para eles lá está sendo um retrocesso, porque quando se fala nas vitrines, as vitrines que expor mulheres quase seminuas, para você chegar como um cardápio e escolher para manter relacionamento, e o consumo aberto de drogas em qualquer parte. Tem locais específicos lá para você entrar e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, hoje eu quero mais, eu quero menos. Então elas diziam que aquilo ali se tornou pejorativo, mas a mídia brasileira, em busca de entrar nesse quadro de renovação, né, de desenvolvimento, que eu acredito que isso não desenvolve, isso é um retrocesso e um atraso, passa só a imagem da liberação, que, porque os dados de incidência com drogados diminuiu. Claro, deixou de ser crime. Eu estou vendo a hora a profissão de professor passar a ser crime, de juiz, de promotor, de policial, mas a de traficante ser liberada e legalizada como uma profissão de sobrevivência, de manutenção. Coronel, o senhor falou na questão da Europa, eu conheci um modelo, que aí veio à tona agora, um velho modelo de questão de polícias. Eu tenho polícia civil, eu tenho polícia militar, eu tenho polícia rodoviária federal, eu tenho polícia federal, eu tenho uma série de polícias nesse país. Eu conheci o modelo chileno, né? Quando eu estive no Chile, os carabineiros, o modelo chileno é um modelo só. O carabineiro, ele é policial rodoviário, ele é policial de rua, ele é policial civil, ele é policial... Ou seja, são dois modelos diferenciados, uma força nacional e uma força de carabineiros, que é quem comanda a base do país. Eu dei só esse toque para a gente chegar à seguinte conclusão. Daria certo uma só polícia no Brasil? Por que não? Agora, nós precisamos saber, essa polícia só, com uma formação, ela seria uma polícia militarizada, desmilitarizada, porque nós temos que perceber que o nosso país tem dimensões continentais. Claro. O Chile é uma tira de terra que... É uma tripa grande, mas não tem a dimensão do Brasil. Não tem. Então, a orla do Brasil, a faixa litorânea do Brasil é muito maior do que o Chile. Claro, claro. Então, é como se fosse um estado administrado em esferas únicas. O Chile é bom, deu certo, funciona. Para eles lá funciona. O Brasil pode funcionar? Pode. Só que tem que fazer toda uma adequação, uma mudança para que a própria Constituição ela atenda a questão da soberania dos estados, porque a gente tem que ver que cada estado ele é independente. Claro. Nós somos uma república federativa, não uma confederação, e isso deixa que cada Constituição do país
ela tem as suas leis que obedecem à Constituição Nacional, né? Então, nada que infrinja a nossa Constituição, que é a Carta Magna, pode funcionar independente de um Estado para o outro, mas cada Estado tem seu modelo. E hoje a realidade do Brasil é essa, é uma polícia que começa o que não termina e uma que termina o que não começa. Então, pensa-se no Brasil na questão do ciclo completo de polícia. Ou seja, se for a polícia militar que inicia uma ocorrência, que ela vá Até o final. dar condução à prisão em flagrante e à apresentação em juízo, seja através de documento ou física, como hoje acontece. Então, é uma forma de evolução da segurança. Quem sabe um dia a gente não entre num patamar desse. Ainda falando da questão de polícia, há um certo tempo atrás, aqui em Patos mesmo, se eu não me engano, na época o Coronel Marconi estava aqui fazendo um trabalho, me parece que o Coronel está em Campina Grande, e a polícia estava voltada muito à época para a questão de criação de uma polícia comunitária, uma maior integração da comunidade junto com a polícia. Como é que anda esse processo? Silvio, a polícia comunitária é uma realidade na Paraíba. Nós temos uma busca de implementação da política de polícia comunitária. Resumindo, a polícia comunitária é a polícia que está na rua do seu bairro, frequentemente os mesmos policiais, criando o elo de ligação, de confiança entre o cidadão e o policial, proporcionando e possibilitando ao policial conhecer naquela rua e naquele bairro quase todos os habitantes, até pelo nome e os apelidos. Ou seja, é uma relação quase que familiar. Ele seria um elemento integrado na comunidade. Ele seria o policial, o amigo, o aconselhador e, às vezes, até o morador daquela comunidade. Entendi. Então, essa é um patamar da polícia comunitária e que hoje, em Patos, ela faz parte do policiamento que se desenvolve nas viaturas. Entretanto, nós não temos efetivo suficiente para, além das viaturas, estabelecer em cada bairro uma base policial militar para estar ali presente na comunidade. E hoje, colocar a base e tirar a viatura seria prejudicial, porque, como eu falei, eu uso muito esse termo, a dinamicidade do crime e a rapidez com que o marginal hoje ele se desloca de uma área para outra. Coronel Campos, uma outra coisa, ainda falando sobre o aspecto do policial ou da polícia específica, hoje em dia os direitos humanos batem muito em cima de que o policial tá violento, o policial fez isso, o policial fez aquilo. Nós sabemos que o policial passa por níveis de estresse muito grande. Até um certo tempo atrás, que eu acredito que o coronel lembra, nós tínhamos níveis de suicídio muito grande na polícia militar. Como é que está esse policial de hoje? Falando na questão da medição da violência da polícia, isso é muito empírico e subjetivo. Por exemplo, eu gostaria que esses críticos, a gente tivesse um mecanismo legal para colocar ele durante um mês como policial atendendo às ocorrências. Acompanhando o trabalho de vocês. Não, como policial. Acompanhar mesmo. É bom porque ele só vai ver as falhas. Exato. Eu queria que ele decidisse a ocorrência, tivesse um mecanismo. Porque essas minhas palavras, alguém que vai assistir vai criticar. Não, mas vocês são preparados para isso. Somos. Mas nós não deixamos de ser de carne e osso. Nós não deixamos de ser humano. Nós deixamos de ser imperfeito como todos são. Claro. Nós não deixamos de ser pai com problemas em casa. Nós deixamos de ser filho atrás de resolver problema de pai e mãe, porque precisam de todos nós. Então, todo isso aí acarreta em chegar em uma ocorrência e você ser recebido com violência. Entendi. Porque nenhum policial chega em ocorrência batendo em ninguém. Que ele é formado e treinado para pegar a ocorrência e duas partes que criaram aquela contenda, levar para a presença do delegado, se for o caso, e lá o delegado vai tipificar ou liberar, dependendo do que seja acordado naquele momento. Se for crime, ele vai fazer todo o procedimento e dependendo da aplicação da pena ou do tamanho da pena, é TCO ou flagrante. Mas para toda ação existe uma reação e ninguém suporta chegar em um local e
tem uma arma apontada para você, porque o bandido ele atira na polícia, porque aqui no Brasil matar a polícia não dá nada. Agora, se a polícia lesionar um marginal, imediatamente o policial ele é processado e chegando até perder o emprego. E isso é que desmotiva muito a questão de estarmos trabalhando no serviço operacional. Eu tenho uma carga de serviço operacional acima de 22 anos, só na rua, trabalhando em grandes operações, em operações onde tivemos que reagir conforme a agressão que recebemos. E isso, Silvio, tem nos colocado de forma um pouco na retranca, olhando, né? Eu tenho tanto a oferecer para combater a marginalidade, mas a lei brasileira e os representantes dos direitos humanos, aqueles que usam desta pasta para se promover na sociedade, né? Porque muitos trabalham de forma irresponsável. Tem pessoas de caráter, pessoas de honestidade que representam verdadeiros direitos humanos, porque nós, a Polícia Militar, estamos como um instrumento de preservar a todo custo a integridade física do cidadão. Mas nós não estamos para manter essa condição e sermos alvos de disparo de arma de fogo, porque a lei, ela diz que você pode se defender, defender outrem, e isso é legal, não é imoral nem ilegal. E muitas vezes essa lei ela é rasgada quando o policial está defendendo a si ou a outrem, que é a legítima defesa. Coronel Campos, queria agradecer ao amigo por estar presente aqui conosco, deixar esse espaço final para suas despedidas aqui aos nossos telespectadores. Claro, tema polícia, tema segurança é uma coisa muito abrangente, a gente poderia, claro, em outros momentos eu poderia voltar com o Coronel Campos para a gente debater outros assuntos importantes, mas agradecer ele por dispor do tempo e estar aqui conosco. Obrigado, Coronel. Eu agradeço ao espaço que a TV Sol tem cedido à comunidade Polícia Militar de Patos e nos colocamos à disposição tanto de vocês, da toda a imprensa, bem como da sociedade de Patos. Se algum habitante de Patos tiver alguma dúvida a respeito da segurança, o batalhão fica ali na rua Reinaldo Torres e podem ir lá que todo dia eu estou na viatura, estou trabalhando e é só marcar um horário que a gente se encontra em qualquer lugar, a princípio até no próprio batalhão, que a gente possa dirimir qualquer dúvida. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Coronel Campos, obrigado aos nossos telespectadores. Um abraço a todos. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta aqui com o nosso ponto de vista. Um abração a todos e até lá, se Deus quiser.